Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Inês e eu sou a nova professora de matemática. A gente vai estar trabalhando junto nesse segundo semestre de 2021. E para essa semana a gente vai estar realizando as atividades da semana 2, PET 3. Essa semana ela fala sobre função do segundo grau, né? O que é uma função do segundo grau, ou função quadrática, ou função polinomial? É a relação entre duas grandezas. O que quer dizer isso? Que para eu obter um resultado, eu dependo de outro, tá? Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, eu vou pôr o fino, quanto tempo eu levo? Depende. Depende de quem? Da velocidade. Então, qual que é a relação, né? Qual é a função de eu ir para o fino? É a relação entre o tempo e a velocidade. Se eu vou mais rápido, eu gasto menos tempo. Se eu for mais devagar, eu gasto mais tempo. Um outro exemplo é o carro no estacionamento. Um carro no estacionamento, quanto eu pago? Depende. Depende de quem? De qual relação? De quantas horas eu deixo lá. Então, se eu deixo por um período maior, eu vou pagar mais. Se eu deixo um período menor, eu vou pagar menos. Então, é uma função que relaciona duas grandezas. Quais grandezas? O dinheiro, que é o valor que eu vou pagar, e o tempo, que é o que eu vou deixar lá. Mais tempo, mais dinheiro. Menos tempo, menos dinheiro. Então, função é isso, é a relação entre duas grandezas. Quando a gente fala em função, a gente tem aqui, ó, reais em reais, né? Ou domínio contra domínio. O que quer dizer isso? Esse domínio são os valores que eu vou atribuir, tá? São os valores que eu posso colocar. Por exemplo, daqui para o fino, eu posso colocar 60 km por hora, 100 por hora, 80 por hora. Então, isso é domínio, é o valor que eu vou utilizar, é a relação que eu vou utilizar. O que é o contradomínio? É o valor que eu vou achar no final, tá? O meu resultado. Então, é relação reais em reais. Por que reais? Porque esse valor tem que existir. Ele tem que ser um número que existe, tá? Não pode ser, por exemplo, raiz de menos 1. Raiz de menos 1 não existe. Então, é isso. O valor tem que ser um valor que existe para eu encontrar um resultado que também exista. Quando eu falo em função, eu tenho essa lei de formação aqui, ó. Ax² mais bx mais c. Posso colocar y aqui? Posso. Por que ele coloca f de x? Porque o f é o resultado, né? A primeira grandeza minha. E o dx, né? Esse entre parênteses aqui, ó, dx, ele quer dizer que é interferência. Lembra daqui por fino? Quem que é a interferência? Era a velocidade. Então, essa interferência é esse aqui, ó, o dx, tá? Ou a resposta final, que daí é função, né? Pode ser y também. Para ser função existente, o a tem que ser diferente de zero, tá? Porque se o a for zero, isso aqui some. Se isso aqui some, função do primeiro grau, tá? A gente tem coeficientes, vocês estão aí com delta aí já há um tempinho. Então, vocês vão lembrar. Quem é coeficiente? São os valores que eu tenho que não interferem na função, ou seja, que não mudam, os valores fixos da minha função. Eles são o a, o b ou o c. Inês, você falou assim que o a não pode ser zero, mas e o b ou c? O b ou c pode, tá? O que não pode é o a igual a zero. O restante pode. Eu posso ter uma função faltando a letra c? Pode. Eu posso ter uma função faltando o b? Pode. Eu posso ter uma função faltando as duas? Posso. O que eu não posso ter é o a igual a zero. Forando isso, qualquer letra b, qualquer coeficiente, né, b ou c pode ser zero. Tá bom? Então, meus coeficientes são a, b e c. Raiz. O que é raiz? É o nosso conhecido x', x2', x1 ou x2. Ou seja, são os valores que passam pelo eixo x, ou seja, que cortam o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas, da horizontal no gráfico, hein? Então, isso é raiz. Dentro de função também, de conceito básico, a gente tem a parábola, né? Que é essa curva toda aqui, ó. Ou ela tá para cima, ou ela tá para baixo. Quem define isso? O a. Se o meu a é maior do que zero, a minha função, a minha parábola, ela é positiva. Então, ela é para cima. Se o meu a é menor que zero, a minha função ela é negativa. A parábola é
para baixo. O que quer dizer isso? É que ela atinge aqui, ó, um ponto mínimo. E aqui quer dizer que ela atinge um ponto máximo. Como assim ponto mínimo e ponto máximo? Porque se a minha função ela é maior do que zero, ela atinge um ponto mínimo. Vou dar um exemplo para vocês de um mergulho. Eu salto e mergulho. Eu vou até uma altura lá no fundo, depois eu volto. Então, essa altura, esse ponto, é o ponto mínimo. É onde eu não consegui mais ir. Então, é o mínimo por quê? Porque ele está abaixo de zero. Então, ele vai baixando, vai baixando, vai baixando. Então, é ponto mínimo. É lá embaixo e voltou. Aqui, ponto máximo. Por que ponto máximo? Porque é a altura máxima que eu consigo ir. Ou seja, se eu jogar uma balinha, ela vai até lá em cima, o ponto máximo dela e ela volta. Por isso que quando o A é menor do que zero, a gente fala ponto máximo. Porque ela vai fazer, ó, subiu a bolinha e desceu. Então, ela fez essa curva, ou seja, ela fez essa formação de parábola. E aqui foi o ponto máximo dela, que ela não conseguiu ir mais alto. Certinho? Vamos continuar aí. Pessoal, continuando aqui então, né? A gente vai falar sobre o eixo X, que é a horizontal, que é a abscissa, né? E o eixo Y, que são as ordenadas, ou seja, são vertical. Vamos relembrar um pouquinho aqui, ó. Aqui é o ponto 0 e 0. Então, à direita dele são os valores positivos de X. E à esquerda dele são os valores negativos de X. Acima dele são os valores positivos para Y e abaixo dele os valores negativo de Y. A gente vai relembrar um pouquinho que desde os do 8º ano vocês veem isso aí, né? Vamos fazer agora duas parábolas, tá? Uma com cavidade para cima e a outra com concavidade para baixo. Então, vamos lembrar um pouquinho. Ponto máximo. Então, onde que ela chega lá no limite e desce. Então, aqui é quando eu tenho um ponto máximo. E aqui é onde é o máximo que ela conseguiu descer, afundar, né? Então, o ponto mínimo, certo? Então, quando a minha função for maior do que zero, é ponto mínimo, menor do que zero, ponto máximo. Dentro lá das definições, a gente viu sobre raízes, né? Quem é a raiz, né? Qual é a raiz de um número? A raiz de um número são os valores que passam pelo eixo X, tá? Essas raízes são os valores que passam quando você cruza o eixo X. E também dentro dessa definição de função, a gente tem intervalos, tá? Intervalos, por exemplo, eu quero um intervalo que a minha função, né, positiva tem entre as raízes. Então, qual é o intervalo? É esse valor aqui, ó. Vou dar um exemplo aleatório, vou colocar aqui menos 5 e mais 3. Então, qual é o intervalo dessa função aqui? Tá? Quando está abaixo de zero, ou seja, quando eu tô lá no fundo do mar, né? Quando eu tô mergulhando. Qual que é o intervalo de tempo que eu fico, né? Quanto tempo eu fico mergulhando? Eu quero saber só o tempo. Então, o que que eu vou fazer? É um intervalo, tá? Então, é um intervalo de x. O x tem que ser o quê? Maior do que menos 5 e menor do que 3. Então, o intervalo de tempo ficou entre menos 5 e 3. Por que que eu não coloquei o sinal de igual ali nesse intervalo? Por quê? Porque eu falei que eu quero o período só embaixo d'água. Tá? Então, se é só embaixo da água, essa aqui é a linha 0, 0. Então, nela eu estou na linha, no limite. A partir daí que eu vou pular. Então, por isso que eu não contei. E o 3, por que você não contou? Porque eu já subi. Eu levantei. Eu tô em pé na piscina lá. Então, não conta mais. Eu não estou debaixo d'água, tá? Mesma coisa. Ó, quem são as raízes, né? Dessa função aqui, ó, negativa. Por que que ela é negativa? Porque ela tá com a parábola para baixo. Vou dar um exemplo aleatório também aqui. Vou chamar de menos 4 e mais 5. Qual é o intervalo? Só, tá subindo. Então, é o seguinte, vou dar um exemplo. Eu quero saber qual é o intervalo de tempo que uma bolinha sobe a partir da minha mão. Então, se é a partir da minha mão, esse da minha mão conta. Entendeu? Então, quando ela estiver na minha mão, subir e voltar, ela vai contar. Então, essa função, ela tem um sinalzinho de igual. Como assim, Inês? Vamos fazer um exemplo aqui. Qual que é o intervalo dessa função aqui? É menos 4, né?
ela tem que ser maior, né? Que menos 4 e menor do que mais 5. Por que eu coloquei esse sinal de igual? Porque eu disse a partir da minha mão. E se eu falasse eu quero só no ar? Aí você tira esse sinal de igual aqui, tá? Então, o que vai definir esse sinal de igual entre os intervalos é o enunciado, é a interpretação aí de vocês. Se eu falo a partir do momento que eu pulo, aí ia colocar o sinal de igual aqui. E se eu falo só embaixo d'água? Aí não. Se eu coloco aqui na bolinha só o ar, então é só em cima, ser igual. A partir da minha mão, do que eu jogo, aí sim, aí tem o sinal de igual. Então, o resumão de função é isso, pessoal. Agora a gente vai para a explicação da atividade 1, tá bom? Aguardo vocês.